Olha, existe uma versão sua que você não mostra para ninguém. Um você que mora aí dentro, silencioso, observando tudo o que você faz e tudo o que você deixa de fazer. E por incrível que pareça, essa versão sua, aquela que você tenta esconder, é justamente aquela que pode tornar a sua vida positivamente magnética. Aquela que pode te ajudar a atrair as coisas, as situações, as pessoas que você deseja na sua vida. Eu me lembro de uma vez, e talvez isso já tenha acontecido com você também, em que eu estava prestes a tomar uma decisão importante que poderia mudar minha vida completamente. Estava ali, coração acelerado, mãos suando, e uma parte minha dizia com muita clareza: vai, esse é o seu caminho. Mas ao mesmo tempo, uma outra parte mais desconfiada, sorrateira, sussurrou: e se der errado? E se você não estiver pronta, então é melhor não. O que aconteceu? Eu paralisei, porque parecia que algo realmente estava me segurando pela cintura, como um elástico invisível me puxando de volta, para o mesmo lugar. Talvez você conheça bem essa sensação. Naquele momento em que você sabe o que quer, tá nítido o que você quer, mas simplesmente não consegue dar o próximo passo. É quase como se existissem duas versões dentro de você. Uma que sonha, que quer crescer, e a outra que te sabota quando você está prestes a avançar. E é sobre essa segunda versão, aquela que age no oculto, que quase ninguém conhece, mas que é ela que está dirigindo a sua vida quando você não percebe, que eu quero falar com você hoje. Hoje eu quero te convidar para uma jornada muito honesta, que vai ser bastante profunda, mas leve ao mesmo tempo. Eu quero te mostrar o que é essa parte escondida da sua personalidade, que Jung chamou de sombra. Eu quero te contar como ela nasce, como ela te manipula sem pedir permissão e principalmente como você pode transformar essa mesma força que hoje te trava na força que vai te impulsionar. Não vai ser um vídeo pesado, tá? Vai ser uma travessia daquelas que quando terminam, você sente que despertou algo positivo dentro de você. Então fica comigo, porque se você já está aqui, é porque ouviu esse chamado para trabalhar essa questão. Nada é por acaso. O chamado que você ouviu é para se tornar exatamente aquilo que no fundo você tem medo e ao mesmo tempo tem uma vontade enorme de ser. Eu vou te dar um exemplo simples, mas perturbador. Sabe quando você olha para alguém e sente uma irritação que não consegue explicar? Ou então, quando você reage de um jeito que depois você fica pensando: meu Deus, por que eu fiz isso? Não tem nada a ver comigo. Pois é, nesses momentos ela aparece. Quando Jung falou sobre sombra, ele não estava falando sobre o lado ruim da pessoa, nem sobre algum tipo de escuridão maligna. Nada disso. Na verdade, é algo bem mais humano e, de certa forma, até poético. A sombra é tudo aquilo que você não teve permissão para ser. De novo, a sombra é tudo aquilo que você não teve permissão para ser. Desde cedo, lá na infância, você foi percebendo como o seu comportamento gerava aprovação ou desaprovação dos pais. Percebeu aquilo que você fazia que te trazia amor, ou aquilo que gerava rejeição. E sem perceber, você foi criando um personagem para interpretar no mundo. Eu sou o forte, eu sou a boazinha, eu sou a responsável, eu sou o inteligente, eu sou quem resolve tudo, eu sou quem segura a onda. Tudo isso para receber o que você entendia como amor e aprovação. Só que todas as suas características mais autênticas que não se encaixavam nesse personagem que você estava criando, você não jogou fora. Você só empurrou para dentro. É um mecanismo que você nem percebe. Essa parte ficou oculta. E essa parte oculta é a sua sombra. Mas aqui está o detalhe mais surpreendente. Na sombra não ficam apenas os seus defeitos. Ficam também os seus talentos reprimidos. Aquilo que você não quis experimentar ou viver. Ou então, aquela força que você tem e que você nega. E por negar, você não usa. Ficam também
a sua criatividade sufocada, a sua coragem esquecida, a sua voz calada. Na sombra fica tudo aquilo que você poderia ter sido, mas não se permitiu. E é por isso que ela incomoda tanto, porque ela guarda uma versão sua que já existe, mas que você não viveu. Pensa na pessoa que passa a vida inteira sendo boazinha, sempre cedendo ao outro, dizendo tudo bem, sempre sorrindo para manter a paz. Essa pessoa acha que eliminou a raiva de dentro dela, mas a raiva não desapareceu. Ela só virou sombra. E um dia, essa sombra pode explodir de um jeito assustador, seja se virando contra a própria pessoa através de uma doença, seja agredindo alguém. Agora pensa no outro extremo. A pessoa que cresceu tendo que ser forte e durona. Ela enterrou a própria vulnerabilidade na sombra. E aí, quando algo dá errado, parece que o mundo desaba para ela. Não porque ela seja fraca, mas porque ela nunca se permitiu pedir ajuda. Ou aquela pessoa super espiritualizada que acha que não pode sentir inveja, que não pode sentir ciúme, que não pode sentir ambição, que não pode ficar triste. Essas emoções não somem. Elas apenas vão para o porão da consciência e de lá começam a puxar os cordõezinhos invisíveis que manipulam as decisões que essa pessoa vai tomar. Isso acontece com todos nós até que a gente aprenda a trabalhar as sombras. A sombra é isso, o conjunto de todas as coisas que você não olha, mas que continuam te olhando o tempo todo. E sabe por que a sombra é perigosa? Porque ela opera no escuro sem que você perceba. Enquanto você tenta controlar tudo aqui na superfície, é a sombra quem dirige realmente a sua vida lá de baixo. E é por isso que Jung dizia algo muito poderoso. Enquanto você não se conscientizar do que está no seu inconsciente, ele vai dirigir a sua vida. E você vai chamar isso de destino. Olha que brilhante. Como é que a sombra aparece na prática? Ela aparece quando você foge das oportunidades que surgem para você. Quando você repete sempre os mesmos erros, sempre o mesmo padrão de comportamento em diversas áreas da vida. Quando você afasta pessoas que te fazem bem, ou quando você atrai pessoas que te fazem mal e fica ali com elas. Ou então, quando a sua boca diz, eu quero, e o seu comportamento diz, eu não consigo. Entenda, a sombra não é sua inimiga. Ela é um mapa do que precisa ser visto por você, entendido e integrado através de um trabalho sério. É aquela parte de você que foi deixada de lado, no cantinho, no escuro. E quando você finalmente ilumina essa parte e olha nos olhos da sombra sem medo, algo extraordinário acontece. Você recupera de volta a força que estava aprisionada ali, porque a sombra é energia. Você começa a se lembrar de quem é e finalmente começa a se tornar quem sempre poderia ter sido. É para isso que serve a nossa experiência aqui, para que a gente venha viver aquilo que somos em essência, ter as experiências de forma autêntica, viver a nossa verdade, não a dos outros. E a maior parte das pessoas morre sem se dar conta disso. Agora eu preciso falar com você sobre a sombra e a autorrealização. Autorrealização não é ser perfeito, nem ser bem-sucedido do jeito que o mundo define. Autorrealização é algo mais simples, mais profundo. É quando você se torna quem você nasceu para ser. Isso acontece quando você descobre quais são os seus talentos, os seus verdadeiros sonhos. Não os sonhos que colocaram na sua cabeça, mas aqueles que nasceram da sua alma. É quando você se alinha com aquilo que faz sentido para você, não com aquilo que esperam de você. Nesse momento, a sua vida deixa de ser mera sobrevivência e começa a ser expressão da sua verdade, da sua potência. Autorrealização é o ponto em que você para de ser ator, representando papéis na sua vida, e começa a ser realmente o autor da própria jornada. E é justamente por isso que a sombra te sabota, porque toda autorrealização exige coragem. E a sombra é a parte que ainda tem medo.
Como a sombra te sabota na prática? Primeiro, ela te convence de que você não está pronto. Sabe, aquela voz que aparece sempre na hora H e sugere: calma, melhor se preparar mais, espera passar esse momento, depois você tenta. Perceba, essa voz não é prudência, é sombra disfarçada de bom senso. Ela sabe que se você der esse passo, nunca mais será a mesma pessoa, e ela tem medo disso. Segundo, a sombra te faz repetir padrões que você jura que já superou. Você já percebeu que às vezes a vida parece girar em círculos? Você muda de cidade e encontra o mesmo tipo de relacionamento. Muda de emprego e encontra o mesmo tipo de chefe. Você pode até pensar que é azar ou karma, mas não é. É sombra. Ela te puxa de volta para o conhecido, mesmo que o conhecido te machuque. A sombra prefere o inferno familiar ao paraíso desconhecido. Terceiro, a sombra cria sabotagens que parecem lógicas, que têm cara de responsabilidade. Eu não posso me dedicar ao meu propósito maior de vida agora porque preciso focar em pagar as contas. Ou, eu queria muito começar esse projeto, mas estou sem energia. Parte. É real. Mas a sombra pega essas pequenas justificativas e transforma em verdadeiras muralhas intransponíveis, porque ela sempre vai ter um argumento convincente para te manter no mesmo lugar. Quarto, a sombra impede você de ser visto. Ela sempre aparece assim. Não quero incomodar, não quero parecer arrogante, não quero chamar atenção. No fundo, é a sombra dizendo: se você aparecer, você corre o risco de ser rejeitado. E rejeição é o medo mais primitivo da sombra. Por isso, tantas pessoas com dons brilhantes ficam escondidas. No fim, é a sua luz sendo bloqueada pela sombra. Quinto, a sombra te seduz com distrações e te recompensa por desistir. Ela te conhece melhor que ninguém. Sabe o que distrai você, o que te cansa, o que te faz desistir. E ela usa isso como uma arma. Ela te dá aquela preguiça repentina quando você ia começar algo importante. Ou um cansaço emocional enorme exatamente no dia em que você ia avançar. E cada vez que você desiste diante de tudo isso, a sombra te dá um alívio momentâneo. E esse alívio acaba te viciando, porque desistir dói menos do que crescer. Mas entenda um ponto fundamental. A sombra não é má. Ela só está presa no passado. Ela te sabota, porque acha de verdade que está te protegendo de repetir dores antigas. Ela quer te poupar de ser ferido, ridicularizado, abandonado, humilhado. A sombra tenta proteger a criança que você foi. Só que essa proteção acaba te aprisionando e te impede de chegar à autorrealização. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e quero que você responda primeiro com o seu coração, só depois com a mente pensante. Quem você tem medo de se tornar? Talvez num primeiro impulso você pense: medo? Eu não tenho medo de ser nada ou ninguém. Mas tem sim, tem. Todos nós temos. E é um medo tão profundo que às vezes a gente nem percebe. Eu vou te falar algo surpreendente. O medo mais forte não é o medo do fracasso. É o medo da nossa própria grandeza. Vou explicar. Imagina por um instante a versão de você que não fica indecisa, que diz a verdade, que coloca limites nos outros, que brilha sem pedir desculpa por isso, que prospera sem culpas, que se posiciona de verdade, que não se diminui para caber em lugar nenhum. Imaginou? Essa é a versão que mora na sua sombra. Porque em algum momento da sua história, você aprendeu que isso tudo não era seguro, que não podia ser assim. Nós crescemos ouvindo que certas coisas não eram para nós, que não pegava bem, que era feio, que ninguém gosta de quem aparece demais. Ou, então, que dinheiro muda as pessoas, que ser forte assusta os outros, que ser uma pessoa sensível envergonha. Para sermos aceitos, desde a infância, nós fomos deixando partes nossas autênticas, originais, pelo caminho. E agora,
Quando chega a hora de se tornar inteiro de novo, no processo de individuação, a gente fica com medo de reencontrar justamente essas partes perdidas. É curioso. A maioria das pessoas acha que tem medo de olhar para as suas fraquezas. Mas o que realmente assusta é olhar para o próprio poder. Por quê? Porque se você realmente se tornasse quem você tem medo de ser, você teria que assumir responsabilidades maiores. Você teria que parar de se esconder nos cantinhos. Teria que ter coragem de aparecer. Teria que parar de culpar o passado ou as outras pessoas. Você teria que viver com autenticidade. Ser você mesmo, não uma cópia de alguém. Você teria que deixar pessoas, hábitos, crenças e histórias para trás. Você teria que abrir mão do conforto emocional de ser uma vítima. Você teria que aceitar que você sempre teve o poder e que não usou. É por isso que a grandeza dá medo, porque ela exige maturidade psicológica. Não dá mais para continuar como criança ou adolescente. Tem que ser maduro, arcar com as consequências de forma consciente. E aqui está o ponto mais importante de todos. A versão de você que te assusta é exatamente a versão de você que você mais admira secretamente. É aquela versão que você imagina antes de dormir, que aparece nos seus melhores sonhos. Quem você seria se não houvesse culpa, medo, crítica e comparação? A versão poderosa de você está aí dentro, inteira, pulsante. Ela não desapareceu. Ela só foi exilada. E a sombra faz isso porque acredita que está mantendo você em segurança. Boa notícia, agora você já cresceu. Você pode reconhecer que essa parte sua não é perigosa. Pelo contrário, ela é necessária para o seu crescimento. Porque lá no fundo, você sabe, a sua vida só começa de verdade quando você faz as pazes com essa versão escondida. A versão que você tem medo de ser é a única capaz de te levar para onde você sempre sonhou. A gente passa a vida tentando encontrar um sentido da própria existência, enquanto paralelamente luta numa guerra que parece perdida desde o começo. A guerra entre o eu que quer crescer e o eu que quer se manter seguro no mesmo lugar. E normalmente é o segundo que vence. Era assim. Espero que daqui para frente não mais. Porque aqui entra um conceito profundo que eu quero trazer de forma leve para você. A sombra é a guardiã da sua autorrealização. Não existe caminho para quem você nasceu para ser que passe por fora dela. Você não se torna autorrealizado apesar da sombra. Você se torna autorrealizado através da sombra. Porque é justamente ao olhar para as suas feridas que você libera sua força. A grande virada acontece no momento em que a luz e a sombra se encontram. Imagine que você está caminhando por um corredor escuro. É o corredor da sua mente, cheio de portas fechadas, cada uma guardando um pedaço seu. A maioria das pessoas passa a vida inteira correndo nesse corredor, apagando incêndios, tentando agradar os outros, tentando sobreviver. Mas de repente você para e pela primeira vez olha para uma dessas portas. Ela está entreaberta. E de lá sai uma luz fraca, tímida, mas insistente. Esse é o momento da grande virada, quando você percebe que aquela luz não é um monstro. É uma parte de você pedindo para ser vista. Ela escancara o medo que costuma te paralisar. Mostra a raiva que você esconde, a dor que não foi acolhida, um talento que você nunca quis explorar. O poder que você sempre subestimou. E é aqui que acontece a mágica da psicologia profunda. O que você acolhe deixa de te dominar, deixa de te ferir. Esse encontro de luz e sombra é transformador, porque ele muda a direção do seu esforço. Você deixa de tentar agradar o mundo, que é impossível, e começa a honrar a sua própria verdade. Você deixa de buscar ser perfeito e passa a buscar ser inteiro. É aqui que começa o verdadeiro processo de individuação. Quando luz e sombra param de se enfrentar e começam a trabalhar juntas. Mas uma coisa é entender o que é sombra, outra é fazer algo com isso.
Muita gente para no entendimento. Entende a teoria, acha bonito, mas não muda nada na vida real. Então, vou te mostrar o caminho prático. Os 7 degraus do processo de individuação. Primeiro degrau: observação honesta, não fantasiada, não idealizada. Se pergunte: o que eu realmente estou sentindo? Quando é que eu travo? Em que situações eu sempre repito os mesmos erros? Não é para você se julgar, é apenas observar. É como acender a luz de um quarto que estava escuro. A bagunça já estava lá. Você só não tinha visto ainda. Segundo degrau: acolhimento. Muita gente acha que mergulhar na sombra é doloroso demais, que vai desmoronar. Mas é o contrário. Nós desmoronamos porque passamos a vida inteira evitando olhar. O acolhimento é quando você diz para si mesmo: ok, eu sinto medo, mas eu ainda estou aqui. As emoções não são suas inimigas, são mensageiras que vêm trazer informações que você ignorou durante anos. Terceiro degrau: a conversa com a sombra. Uma vez percebida e identificada sua sombra, você precisa perguntar: o que você está tentando me dizer? Do que você está tentando me proteger? Essa é a parte mais transformadora. Quando você conversa com essa parte sua, tudo muda. Você passa a entendê-la e pode negociar com ela. A partir desse momento, ninguém mais está pilotando a sua vida no escuro. Agora é você com as mãos no volante. Quarto degrau: a escolha consciente. O ponto alto do processo de individuação é escolher agir mesmo com a sua sombra gritando que é perigoso e que não vai dar certo. Aqui você percebe que está no comando da sua vida e começa a se tornar quem você nasceu para ser. Quinto degrau: ação na matéria. Sem ação, nada muda. A individuação só vai se concretizar quando você falar o que nunca teve coragem de falar. Se posicionar onde sempre se anulou. Fazer escolhas alinhadas aos seus valores e não ao que o mundo quer de você. Abandonar o que já não honra mais quem você é. E dar passos reais na direção da vida que você deseja. Não precisa ser nada grande nem perfeito. Basta essa ação ter verdade, a sua verdade. Sexto degrau: repetição consciente. A individuação não é um evento instantâneo, é um processo. Você vai se trabalhando até que um dia percebe que já não cabe mais na versão antiga de si mesmo, porque você se tornou maior que ela. Sétimo degrau: torne-se quem você tem medo de ser. Essa é a travessia final. Em algum momento na jornada de qualquer pessoa que está despertando, a vida coloca uma pergunta: você está pronto para se tornar quem você teme ser? Essa versão nos assusta porque ela é poderosa. Fala verdades, não se diminui, sabe o que quer e não negocia mais a sua dignidade. Ela não fica mendigando amor ou atenção. Essa versão de você nada mais é do que a sua versão original de fábrica. Você antes do medo, das críticas, das rejeições. E é por isso que ela causa medo, porque para se tornar quem você nasceu para ser, você vai precisar decepcionar algumas pessoas, quebrar hábitos e padrões antigos, abandonar máscaras que te mantinham aceitável, morrer para velhas versões de si mesmo. Você vai ter que atravessar esse corredor escuro com firmeza para encontrar a porta da sua verdadeira identidade. E aqui entra a parte mais importante de tudo. Não é o eu frágil que tem medo de mudar, é o eu gigante que tem medo de ser visto. Você não tem medo de fracassar. Você tem medo de fazer sucesso e não ter mais desculpas para se esconder. A sombra não tem medo do seu fracasso. Ela tem medo do seu brilho. E quando você entende isso, todo o jogo muda. Porque você para de brigar consigo mesmo e começa a caminhar com a sua sombra como aliada. E aí algo extraordinário acontece. A sombra te devolve o que ela estava guardando. Ela te entrega de volta a sua ousadia, a sua voz, a sua autenticidade.
sua liderança, a sua sensibilidade, a sua potência criativa, seu amor próprio, sua inteligência emocional e o seu propósito. Nesse momento você percebe que não precisava se tornar uma pessoa poderosa. Você só precisava parar de fugir da sua própria luz. Porque a versão que te assusta é justamente a que vai te libertar. Então, finalmente você atravessa esse portal. E o que você encontra do outro lado não é uma nova pessoa, é você. Só que inteiro, livre e consciente. Essa é a travessia final, onde a individuação te dá coragem de assumir o tamanho da sua própria alma. Se esse conteúdo tocou em algo dentro de você, não é por acaso, é o chamado. E agora você sabe o que fazer com ele. Comece hoje, um degrau, uma porta, uma verdade. Porque a versão que você tem medo de ser está esperando por você há muito tempo, e ela não vai esperar para sempre.